Ecco davanti a noi la Pia Società San Paolo di Alba. Sorge spontanea la domanda: come ha fatto la Pia Società San Paolo ad affermarsi in modo così cospicuo ed in tempo così relativamente breve? Dobbiamo al caro e venerato Don Giacomo Alberione la costruzione del vostro monumentale istituto. Nel nome di Cristo noi lo ringraziamo e lo benediciamo. Eccolo, umile, silenzioso, instancabile, sempre vigile, sempre raccolto nei suoi pensieri, che corrono dalla preghiera all'opera, sempre intento a scrutare i segni dei tempi, cioè le più geniali forme di arrivare alle anime. Il nostro Don Alberione ha dato alla Chiesa nuovi strumenti per esprimersi nel mondo moderno e con mezzi moderni. Lasci, caro Don Alberione, che il Papa goda di questa lunga, fedele, indefessa fatica e dei frutti che essa ha prodotto a gloria di Dio e al bene della Chiesa. E lasci che i suoi figli godano con noi e che oggi le esprimono come forse non mai la loro affezione e la loro promessa di perseverare nell'opera intrapresa. A 20 de agosto de 1914, dia em que morreu São Pio X, o padre Alberione lançou uma pequena semente no terreno da igreja e confiou ao Papa que acabava de deixar a terra a caminho do Reino Celeste. Uma casa alugada, uma máquina tipográfica, 2 rapazes, um débito de 70 liras. Foi tudo. Eu plantei, Deus fará crescer. Os jovens apóstolos de imprensa tornam-se numerosos e mudam várias vezes de morada. Numa dessas mudanças, o quadro de São Paulo estraga-se ao cair para o meio da rua. Os rapazes recuperam-no com amor dedicado, porque é ele o verdadeiro inspirador de tudo. A sua imagem acompanhará os passos da família paulista no mundo. O seu nome vai constar nas suas casas e nas suas máquinas. Será o ideal para milhares de vidas no século XX. O primeiro núcleo de paulistas cresce a olhos vistos. Imprimem o Catecismo de Pio X e o semanário Gazeta de Alba. Era um trabalho duro, mas cheio de alegria, numa pobreza franciscana. Os estudos eram importantes, mas o trabalho tipográfico não era menos. Para acompanhar a matéria das aulas, às vezes o padre Alberione reúne os seus rapazes à volta de uma mesa. Com uma mão na colher de pau, mexe a panela, e com a outra segura o texto de filosofia que explica aos alunos admirados. Formam-se aqui os primeiros sacerdotes, uma dúzia como os apóstolos. Depois, com a comunidade em crescimento, procura expandir-se fora da cidade, no campo, ao longo do caminho de ferro. O padre Alberione diz aos seus rapazes: um dia virá em que o comboio entrará pela nossa quinta para carregar livros e jornais e levá-los ao mundo inteiro. Nos anos 60, esta previsão verificou-se à letra. Na grande igreja por ele construída e dedicada a São Paulo, os primeiros alunos consagram-se a Deus. Surge o primeiro grupo dos irmãos discípulos do Divino Mestre. Estes não estão destinados ao sacerdócio, mas dedicam a sua vida ao serviço da Palavra de Deus e da sua divulgação no mundo. Multiplicam-se os títulos dos livros, o primeiro dos quais, a Bíblia. Sucedem-se fundações de jornais e revistas, entre os quais o Jornalinho para os mais pequenos e, no Natal de 1931, a revista Família Cristã. Um folheto humilde que em 1970 terá à sua disposição grandes armazéns e exigirá a passagem semanal de 35 carruagens para o levar aos vários destinos. As forças serão suficientes para a obra iniciada? A resposta está na mulher. Nascem as filhas de São Paulo,
Tecla Merlo, uma jovem corajosa, guiará este grupo de mulheres dedicadas. Assim, concretiza-se a ideia que o padre Alberion tinha apresentado no seu livro A Mulher Associada ao Zelo Sacerdotal. Tempos depois, nascem as pias discípulas do Divino Mestre para o apostolado litúrgico, as Irmãs Pastorinhas, com o propósito de assistirem os párocos na sua missão pastoral, e, por fim, as Irmãs Apostolinas, para orientarem os jovens nas escolhas vocacionais. As deslocações urbanas já não são suficientes, é preciso emigrar. O primeiro destino, em 1926, é Roma, a sede de Pedro do Papa, o lugar que tem a presença física de São Paulo. Uma pobre casa perto da Basílica Ostiense. O modesto título de jornal A Voz de Roma. Um grupinho de jovens esperanças. A expedição romana é liderada pelo beato Timóteo Giacardo, primeiro sacerdote paulista. Aos 17 anos do seu nascimento, chega a hora de partir para o apostolado intercontinental. A primeira aventura no mundo novo é São Paulo, no Brasil. Depois, Buenos Aires, Nova Iorque, Paris, Varsóvia, a China, Tóquio, Filipinas, Índia, Madrid, Lisboa. Depois ainda o México, o Canadá, Chile, Austrália, Inglaterra e África. Com o mundo imerso nos momentos mais trágicos da guerra, tem origem o imponente santuário dedicado à Rainha dos Apóstolos. O primeiro-ministro italiano, Giuseppe Pella, visitou o Complexo Paulista, felicitando com admiração reverente a obra do silencioso sacerdote. Em 1949, Pio XII deu a aprovação definitiva da Igreja à obra paulista. Superada a tempestade terrível da Segunda Guerra Mundial, o padre Alberion iniciou a primeira de numerosas viagens à volta do globo, que durante uns 20 anos o levarão ao contacto com os mais diversos povos, onde trabalham os seus filhos e as suas filhas. Os jovens japoneses acompanham-no até à imagem de um Buda solene e põem-lhe nas mãos uma câmara de filmar. Mas o padre Alberion nunca é um turista. Não se viaja para fazer turismo, dizia muitas vezes, mas como fazia São Paulo, para compreender os povos e para melhorar a nossa ação apostólica. O Papa João XXIII, que tem quase a mesma idade que Alberion, convoca o Concílio Vaticano II. O padre Alberion participará todos os dias, escutando a voz dos pastores de toda a Igreja e fazendo-lhe objeto dos seus últimos escritos e orações. Saudará com alegria o documento Intermirífica, que trata da integração cristã dos meios de comunicação social, cujos postulados, como afirmou Paulo VI, foram pelo padre Alberion concretizados antes do próprio concílio. Este homem tem agora 80 anos. Depois de suceder ao Papa João XXIII, Paulo VI dedica uma das suas primeiras visitas a uma casa, que nasceu por iniciativa deste pequeno sacerdote renovador, agora já cansado, mas sempre atento aos sinais dos tempos. Em simplicidade fiel e doando-se de modo incondicional, o padre Alberion escuta as palavras de conforto e de encorajamento do Vigário de Cristo. A multidão de jovens que respondem ao seu convite é a prova que Deus abençoou a pequena semente lançada no ano longínquo de 1914 e que agora se tornara numa planta robusta. O padre Alberion regressou à Alba pela última vez, mais de meio século depois daquele pobre e tímido início. As edições paulistas, sobretudo a família cristã, precisam de instalações novas e modernas para responder às crescentes exigências do povo de Deus. O gesto do envio é como uma abertura de uma corrente de graça, em que a água lustral transforma os empreendimentos e as máquinas em mensageiros da salvação.
velho patriarca carrega no botão e uma imensa orquestra de 9 géneros entoa estrondosamente o moderno cântico das criaturas. Depois das suas longas viagens junto de todos os povos onde as congregações paulistas continuam a sua obra, o padre Alberione regressa ao centro da catolicidade, à Roma de Pedro, onde a sua obra encontrou luz para o seu impulso apostólico. No início do século propôs fazer algo pelo homem de hoje. Agora, declara com serenidade consciente: apenas cumpri a minha parte na vontade de Deus e devo desaparecer de cena e da memória. Depois do fim da missa, o sacerdote depõe a casula e permanece tal qual é aos olhos de Deus.